Olá! Seja muito bem-vindo à nossa egrégora luciferiana. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo e ative as notificações para não ficar de fora dos próximos conteúdos. Na aula de hoje, falaremos sobre o livro das mentiras, hoje, mais conhecido como a Bíblia Cristã. Esse vídeo tem o propósito de desmistificar as mentiras criadas pelo cristianismo, mais especificamente pela Igreja Católica a fim de alienar e escravizar as civilizações por meio do medo. Mas, afinal, a Bíblia é realmente um livro sagrado, ou apenas um faz de conta criado pela Igreja Católica? O princípio de que a Bíblia é um livro revelado significa que deve ser absoluta expressão da verdade divina. Tal não ocorre. É repleta de absurdos. Na impossibilidade de citar todos, o autor comenta os mais grosseiros, evitando os que foram notoriamente erros da gráfica que os imprimiu. Para tanto, foi comparada a tradução em posse dele com a de outras editoras. Logo em Gênesis 1:29, há o seguinte: Tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente, e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente. Servos são para mantimento. Esta ideia dá a entender que a pessoa pode comer qualquer planta, e aí se inclui as venenosas. Depois, em Gênesis 6:7, disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Tal intenção assenta-se na postura de todos pagarem pelos erros de alguns. Que tipo de justiça é esta que não poupa nem as crianças inocentes? Além disso, que culpa possuem os animais e as plantas? Em Gênesis 8:20, há vários sacrifícios. Então edificou Noé um altar ao Senhor, e, tomando de todos os animais limpos, e de todas as aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Em primeiro lugar, esta história de animal limpo é absurda, caso contrário os sujos não teriam entrado na arca. Em segundo lugar, deve ter criado a extinção das espécies limpas, já que, tomando de todos os animais limpos, os sacrificou no altar. Em terceiro lugar, a referência à destruição total de animais e plantas, em Gênesis 6:7, impediria os animais sobreviventes da arca de se alimentarem em terra, após o desembarque. Em quarto, o rito de sacrifício animal é incondizente com a imagem cristã de um Deus de suprema bondade e justiça. Justamente é o contrário, porque em Gênesis 8:21, o Senhor sentiu o suave cheiro da carne e promete não amaldiçoar mais o homem. Ou seja, Deus se compraz através do sacrifício de um ser vivo, ainda que animal. Um dos maiores absurdos encontra-se em Gênesis 30, do 37 ao 43, quando Jacó então pôs as varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e conceberam quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Por conseguinte altera a estrutura genética do gado, através da presença de simples varas. Só faltou criar também a mula sem cabeça. Gênesis 38, do 27 ao 29, diz que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Dando ela à luz, um pôs fora a mão, e a parteira tomou um fio escarlate e o atou em sua mão, dizendo: Este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, e saindo outro, ela disse: Como tens tu rompido? E lhe chamaram Pérez. Depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio escarlate, e foi chamado Zerá. No mínimo, os gêmeos devem ter disputado a saída do ventre, já que um coloca a mão para fora, mas em seguida é o outro quem acaba saindo. O bebê ainda não nascido deve ter segurado firme o fio escarlate, já que a parteira o descobriu na sua mão. Outro grande absurdo está em Êxodos 12, 29 ao 30. À meia-noite o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se encontrava no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se o faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. O Egito inteiro pagou pelo erro do faraó, o que, por si, já revela uma enorme injustiça. Contudo, é impossível que em todas as casas do Egito houvesse um bebê primogênito. O autor deixa de transcrever o inteiro teor de Números 22, do 22 ao 30, por ser demasiado longo, mas numa rápida verificação por parte do leitor,
será facílimo notar que uma jumenta vê o anjo do Senhor e fala com Balaão na língua humana, o que revela a esquizofrenia de quem escreveu tal texto. A lei do levirato em Deuteronômio 25, do 5 ao 9 obriga o irmão a gerar um filho na própria cunhada, sob pena de ser cuspido em público por ela e sua casa ser chamada em Israel de a casa da desolação, o que vai contra a liberdade sexual do indivíduo. Ninguém deveria ser forçado a manter relações com quem não quer, mas a Bíblia não pensa assim. Juízes 20:16 revela que entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo, e não erravam. O que se trata, evidente, de outra sandice, pois tal feito vai contra todas as leis da estatística e da probabilidade. Reis 1:6-2 afirma que a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 covados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura, o que concorda com Crônicas 2:3-3. Então, o templo não era demasiadamente grande. Entre mentes, em Reis 5, do 15 ao 16 aparecem 1.533.000 pessoas colaborando na sua construção, o que é um número estapafúrdio. Além disso, a obra teria levado 7 anos, conforme apontado em Reis 1:6-38, quando o enorme número de pessoas envolvidas na sua consecução ia terminar bem rápido. Por outro lado, em Crônicas 1:23-5, aparecem 4.000 porteiros, outro número incrível para se tomar conta de um templo, além de 6.000 oficiais e juízes, que não existe nem no município como o Rio de Janeiro, na época atual. Quando Elias esconde-se junto ao ribeiro de Quirite, conforme Reis 1:2-6, Deus proveu o sustento dele desta forma: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. No mínimo, está explicada aí a origem do pombo-correio. Reis 2:6, do 5 ao 7 assere que enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Clamou ele: meu senhor! Era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrando ele o lugar, Eliseu cortou um pau, lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, o que significa que o ferro saiu nadando. Segundo Crônicas 2:7, 5, e do 8 ao 9, Salomão sacrificou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas, no curto espaço de uma semana, o que daria 20.285 animais por dia, 845 por hora e 14 por minuto, o tempo todo sem parar. Está em Crônicas 2:13-3, que Abias ordenou a peleja com um exército de homens valentes, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens valentes. Este quantitativo daria praticamente a população inteira de Rondônia, conforme o censo de 1998. A seguir, em 13:17, Abias realiza a matança de 500.000 israelitas, maior do que a população do Acre. Nem na Segunda Guerra Mundial morreu tanta gente numa única batalha. O lançamento da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki rendeu 120.000 mortos, se somadas as duas cidades. Mateus 27 informa que abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, que dormiam, ressurgiram. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, o que dispensa maiores comentários por tamanha estultice. Em Marcos 11, do 12 ao 14, e do 20 ao 21, Jesus amaldiçoa uma figueira pelo simples fato de estar sem frutos, como se ela tivesse obrigação de fornecê-los fora da sua estação. Ainda em Marcos 16, do 17 ao 18, quem crer e for batizado pode expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes e beber veneno sem problema algum. Essas são apenas algumas das mentiras contadas na Bíblia dos cristãos. Qualquer pessoa com o mínimo de consciência possível consegue entender que não passa de um livro com histórias mal contadas e cheio de contradição. Aos mais céticos, as principais universidades de teologia no mundo já desqualificaram, por meio de base científica, o poder sagrado da Bíblia. É conhecimento comum de todos que esse livro sequer teve inspiração divina e não passa de um monte de mentiras escritas a fim de alienar e enganar o povo. Ave Lúcifer!